Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta sexta-feira da terceira semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda dia e noite, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Amados e amadas de Deus, Jesus que fala para a multidão e fala para a multidão em parábolas, continua a ensinar a multidão em parábolas. A parábola vela, mas a parábola ao mesmo tempo desvela. E aqui Jesus conta uma parábola que nos convida à gratuidade. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele espalha a semente, existe o primeiro ato. E que ato é este? O ato de espalhar a semente. Mas ele não tem domínio de tudo. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Quer dizer, nós não temos o domínio de tudo. É a gratuidade de Deus. O reino de Deus não é algo que nós temos o domínio de tudo. Nós fazemos a nossa parte, o ato de espalhar a semente, mas é Deus que faz crescer, é Deus que cuida, é Deus que faz crescer. Amados e amadas de Deus, não é o ser humano que se dá a si mesmo a salvação é dom do amor gratuito de Deus. Essa parábola nos ensina a fazermos a nossa parte, mas nos ensina também a esperarmos sempre no amor de Deus. Essa parábola nos ensina e nos convida à gratuidade da vida, a percebermos e a recebermos o dom de Deus, a recebermos o amor de Deus, a acolhermos o dom de Deus e a acolhermos o amor de Deus. A vida não é só fazer, a vida não é só operar. Nós vivemos o tempo da tecnologia, o tempo de todas as facilidades, e o grande perigo nosso pode ser perdermos essa dimensão de recebermos, essa dimensão da gratuidade, essa dimensão de percebermos que nem tudo é realização nossa, mas é dom de Deus. Recebermos o reino como dom, acolhermos o reino como dom e nos colocarmos também nessa dinâmica da gratuidade e da gratuidade do reino de Deus. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, a semente é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados e amadas de Deus, uma segunda parábola que mostra a necessidade de crer nos pequenos inícios. Uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas plantada se torna uma grande hortaliça. Esta parábola nos ensina a crer, a acreditar nos pequenos inícios. É através dos pequenos inícios que ali está a grandeza do reino de Deus. E só quem é capaz de crer nos pequenos inícios tem a grandeza do reino de Deus. Essa parábola nos ajuda na nossa ação pastoral, na vida do dia a dia, a acreditar nas pequenas coisas, mas acreditar que, através dessas pequenas coisas, o grande de Deus acontece, o grande do reino de Deus é colocado em movimento. Amados e amadas de Deus, que essas duas parábolas nos ajudem a esperar, a termos a consciência de que não somos nós que fazemos tudo, mas
esperarmos na ação de Deus, esperarmos na gratuidade do reino de Deus, fazermos sim a nossa parte, mas esperarmos também a ação de Deus, a recebermos a ação de Deus na gratuidade e na gratuidade do coração. E acreditarmos nos pequenos inícios, porque neles já se encontram, já está presente o grande do reino de Deus. Que o Senhor nos dê esta graça. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.